Esse quadro é para quem é louco por bastidores, para quem fica aí imaginando e se perguntando como uma determinada cena foi feita. Então já pode deixar o seu like, porque aqui você vai descobrir como seu filme preferido foi produzido. Vamos juntos descobrir toda a magia do cinema. E para quem é novo aqui no canal, eu sou Porpino, o que sempre traz as novidades dos filmes, das séries e da cultura pop de modo geral. Preparados? Vamos para o nosso primeiro episódio de Raio X do Cinema. E hoje você vai mergulhar nos bastidores do recente live action da Disney, A Pequena Sereia. Vai ter Interestelar e muito mais, mas vamos começar descobrindo como tudo foi feito em... Somente o necessário, o extraordinário é demais. Será que você ficaria pasmo se eu te falasse que 80% das imagens do filme Mowgli foram feitas com computação gráfica? Ah, e tanto trabalho assim rendeu ao filme o Oscar de melhor efeito visual no ano de 2017. E tanto trabalho visual assim fez com que a Disney não poupasse material humano. Foram mais de 800 artistas de computação gráfica encarregados de retratar 70 espécies, elaborar milhões de tipos de folhas e simular outros elementos da história. E como resultado, o efeito foi incrível e tivemos um mundo tão magnífico quanto o mundo de Pandora da franquia Avatar. Durante as gravações do filme, Newsett, que a propósito é o único ator do filme, interagia com fantoches que eram manipulados por pessoas vestidas de azul. A propósito, todo o filme foi gravado nessas telas azuis, que são chamadas de chroma key. Mais tarde, tanto essas telas azuis como os fantoches que ele atuava eram substituídos por criaturas que viviam na selva. Os fantoches serviam apenas como uma referência para o ator saber onde ficaria determinada criatura. Que demais! Criaturas criadas por computador fazem sombra? A princípio, não. Mas para dar realismo à obra, o supervisor de efeitos visuais, Rob Legato, precisou criar o seu próprio sistema de luz artificial. Além disso, desenvolveram um novo software para animar a estrutura muscular dos animais, dando bastante realismo e fazendo muitos telespectadores acreditar que eles estão realmente falando. E foram necessárias 800 fotos para criar os efeitos visuais da selva. As imagens de computação levaram 37 milhões de horas para serem renderizadas. Cerca de 1000 locais remotos da selva na Índia foram fotografados e usados de referência na pós-produção, que se misturaria ao Mowgli e aos animais para termos o produto final, que, como podem ver, é incrível. E como eu sei que vocês estão adorando o conteúdo, já pode deixar o seu like no vídeo. Não se esquece de se inscrever para não perder outros vídeos aqui no canal. É tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? A Pequena Sereia mal acabou de estrear nos cinemas e já está merecendo espaço aqui nesse quadro. Existem dois mundos, o mundo subaquático e mágico, onde as sereias existem, e o mundo terrestre. E esse mundo subaquático é totalmente digital, apenas algumas cenas foram realmente gravadas em água. Já o mundo terrestre, ele é produzido da mesma forma que as séries de épocas são feitas. Para dar vida aos ambientes digitais do mundo subaquático, que conta com locais como o Palácio do Rei Tritão, a Gruta de Ariel e o Covil da Úrsula, Marshall contou com a técnica fotorrealista porque o objetivo era que não parecesse uma animação. Sob a liderança do designer de produção John Muir, os 3 ambientes subaquáticos foram especialmente concebidos em seu próprio estilo, com paletas de cores e tonalidades sutilmente diferentes. A Gruta da Ariel, por exemplo, traz a cor azul mais clara do oceano na superfície, enquanto os tons violetas mais escuros refletem o mundo sinistro de Úrsula nas profundezas do oceano. O reino subaquático de Tritão, por sua vez, foi criado com uma paleta de cores vivas e intensas, inspiradas em corais e anêmonas reais. E para criar os diversos elementos visuais que compõem os reinos, Miri se inspirou na paisagem de Manhattan da década de 30 e tomou as suas formas.
Para inserir a ação dos atores nesses ambientes aquáticos criados digitalmente, a equipe de Marshall usou a tecnologia Dry for Wet, que não envolve água e consiste no uso de uma tela azul, sobre a qual o elenco fica sustentado através do uso de suporte de alta tecnologia, incluindo cabos, balancis e diapasões. E nesse momento você deve estar se perguntando como o cabelo da Ariel se move. A técnica Dry for Wet, ou seco para o molhado, combina uma série de elementos para conseguir esse resultado final. Com o CGI, por exemplo, o cabelo é criado, basicamente é rastreada a cabeça do ator através de pontos que detectam os movimentos que ele faz. Os cabelos são adicionados seguindo esses movimentos. E essa mesma técnica também é utilizada no filme Aquaman. Já as câmeras foram manobradas por guindastes telescópicos de 15 metros com cabeçotes remotos panorâmicos. Já nas filmagens, os atores atuavam com bonecos, como foi o caso de Mowgli. Esses bonecos eles eram controlados por marionetistas e esses bonecos posteriormente eram substituídos de forma digital pelas criaturas do filme, como é o caso do Sebastião. Já em Terra Firme, a história se passa em diversos locais, como o Castelo do século XIX, o Mercado Colorido e o majestoso navio, todos construídos especialmente para o filme no Pinewood Studios. Em seguida, a produção se realocou na Ilha da Sardenha, na costa da Itália, onde seguiu filmando as cenas externas por várias semanas. Nesse filme biográfico que conta a história do acrobata francês Philippe Petit, homem que ficou famoso por andar em uma corda bamba entre as Torres Gêmeas no ano de 1974 na cidade de Nova York. E é justamente essa travessia que é recriada no filme, que a propósito eu já assisti o filme e deixo como indicação para vocês, aposto que vocês vão adorar e vai arrancar muitos suspiros. Como as Torres Gêmeas não existem mais, os cineastas precisaram recriar tudo do zero. E assim, recriaram tanto as Torres Gêmeas como as vistas de Manhattan, como eram apreciadas na época. Apenas a seção do canto superior da torre foi fisicamente construída e rodeada por telas verdes, que novamente aqui seriam substituídas mais tarde, dessa vez pela cidade. Céu, torres, carros, pessoas e todo o contexto urbano foram criados digitalmente, acredite você ou não. E caso você esteja se perguntando por que foi usado tela verde ao invés de tela azul, como no caso de Mowgli e a Pequena Sereia, o chroma key muda de acordo com as especificações que melhor se adequam ao ambiente para fazer a substituição posterior, podendo ser verde ou azul. O chroma key é utilizado para separar pessoas do fundo. Nesse sentido, essas são as únicas cores que não se misturam com o tom de pele. Se no caso em Mowgli fosse usado tela verde, ficaria bem mais difícil fazer o trabalho, uma vez que as cenas de Mowgli acontecem na selva e aí tem muitos elementos verdes, como as folhagens, as plantas e tantos outros elementos. E aí, a melhor solução para o filme realmente era usar o chroma key com a cor azul. É mesmo, é? O ator Joseph Gordon treinou, inclusive, com o próprio acrobata para poder fazer as cenas. No final do 8º dia, ele já estava andando sobre a corda de arame, e depois ele ficou só praticando. Junto com o dublê que executou as acrobacias mais complicadas. Ele filmou as cenas climáticas em um palco. A famosa cena foi recriada a 4 metros do solo por um dublê, onde foram combinadas cenas de um modelo 3D e também as expressões do ator. No filme de Christopher Nolan, Interestelar, as coisas foram um pouco diferentes. Aqui, nesse filme, os efeitos visuais foram criados primeiro diferente dos anteriores, permitindo que os atores pudessem ver e reagir a um ambiente real e não a uma tela verde. E não é à toa que o filme foi indicado em 5 categorias no Oscar, tendo ganhado a estatueta de melhores efeitos visuais. Gente, e para fazer essa tempestade de areia, grande foi, viu? E a cena tinha que ser perfeita desde a sua primeira vez,
Porque já imaginou se tivesse algum erro e eles tivessem que limpar toda a cidade para poder regravar a cena? Realmente isso é algo que não poderia acontecer. Ah, e para fazer a tomada que o carro entra no milharal, também não foi algo muito fácil não. Olhem como o carro ficou para captar o áudio do momento e deixar tudo extremamente imersivo. Também é bom ressaltar que o filme foi todo gravado com câmeras IMAX. Já o efeito de simulação de gravidade zero foram feitos com cabos que foram apagados depois. Até a roupa de astronauta foi feita exclusivamente para o filme, com todos os detalhes pensados. Como eles iriam ficar muito tempo com essa roupa, ela deveria funcionar de fato. A incrível sequência em que Neo se desvia das balas fez um grande sucesso não apenas em Hollywood, mas no mundo todo. A cena virou um marco na história do cinema e muito disso se deve, claro, à equipe de efeitos visuais. Décadas se passaram e a cena ainda é um grande marco. E, sinceramente, tem que ter uma aula de física para poder entender como essa cena foi feita. Então, já adianto para vocês prestarem atenção, porque realmente é um pouco complicada. E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade. Eu não entendi o que ele falou. Para criar as sequências de ação, a equipe teve que desenvolver processos minuciosos para completar tarefas desafiadoras, que incluía, por exemplo, organizar círculos de câmeras, tirando fotos sucessivamente e alinhá-las perfeitamente ao plano de fundo gerado por computador. A cena emblemática de Neo se desviando das balas foi criada por 120 câmeras fixas que faziam fotos sucessivas do ator Keanu Reeves enquanto ele fazia o movimento. Para organizar a cena, a equipe seguiu uma simulação 3D gerada em computador, que ajudou a organizar a configuração das câmeras para o foco correto e também indicava como apontá-las exatamente para o lugar desejado. A sensação de movimento do Neo nada mais é do que uma ilusão criada por esse jogo de câmeras. A variação da velocidade do movimento é resultado da distância entre as câmeras organizadas no semicírculo. Quanto mais separadas umas das outras, a impressão que tinha era que a cena estava mais lenta. E quanto mais próximas as câmeras, mais rápida o movimento. Mas nem tudo em Matrix é resultado de efeitos visuais. No terceiro filme da franquia, Matrix Revolution, existe uma cena em que Neo está lutando com o agente Smith e, de repente, uma centena de clones do agente Smith começam a aparecer. Ao contrário do que você possa ter imaginado, os clones não são resultado de edição. A equipe construiu 150 manequins realistas do personagem que moviam a cabeça de um lado ao outro, operados por 80 pessoas que ficavam atrás dos mesmos, usando máscaras de silicone detalhadas com o rosto do agente, cada um controlando um ou dois manequins de uma vez. Adorou descobrir como todos esses filmes foram feitos, né? Bom, o episódio tá ficando por aqui, mas não fica triste não, porque em breve eu estou novamente com esse quadro aqui, trazendo outros filmes para você e quem sabe eu fale daquele filme que você tanto adora. Ah, e para não perder, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e diz para mim também nos comentários qual desses filmes você ficou mais surpreso. Agora se diverte com essa produção aqui, ou quem sabe essa outra produção aqui. Beijos e até a próxima!